Num dos últimos vídeos de PC Siqueira, ele fez algumas considerações sobre as quais eu quero fazer algumas observações aqui para vocês. Antes eu gostaria de ressaltar que os vídeos dele me agradam muito. Eu gosto muito dos vídeos de PC Siqueira, talvez desses grandes vlogueiros seja o que mais me impressiona, me surpreende. Acho que a retórica dele, o discurso, a fala dele tem sempre um elemento de surpresa, sem ser algo que simplesmente descambe para algo do riso, da comédia, do risível. Não estou falando disso, estou falando das surpresas da retórica, de um bom discurso, de um texto muito bem amarrado. Porém, eu quero falar de um de seus últimos vídeos, estou colocando o link na descrição. Ele diz que agora ele vai começar a pensar primeiro nele, que é importante a gente pensar primeiro na gente para depois pensar no outro. Porque quando a gente está colocando o outro na frente, em primeiro lugar, o outro já está a 2 passos na nossa frente, porque o outro está pensando primeiro em si mesmo. E nós também estamos pensando no outro, logo ele está a 2 passos de distância. Achei muito interessante a colocação dele. Porém, eu acho que talvez existam algumas inflexões aí. Eu acho que ele está especialmente sensibilizado, um pouco traumatizado, eu diria, em relação às últimas vivências, os últimos relacionamentos que teve. Foram relacionamentos abusivos. Ele se dedicou demais às pessoas e no final das contas se sentiu traído, sentiu que essas pessoas não estavam pensando nele, sentiu que estava então em uma interação pessoal abusiva. Compreendo a sensibilidade, compreendo que ele esteja agora um pouco traumatizado, porém, acho que ele está saindo do extremo em que ele estava, de cuidar mais do outro, pensar mais no outro do que em si mesmo, e agora ele está indo para um outro extremo, com um efeito mola, o outro extremo de se colocar e pensar em si mesmo em primeiro lugar, e talvez até esse tipo de pensamento para ele seja um pensamento que possa ajudá-lo, importante nesse momento, porque ele talvez tenha essa tendência a colocar o outro em primeiro lugar e ficar em plano secundário. Porém, o que ele está apregoando, o que ele está dizendo que é importante primeiro pensar em si mesmo para depois pensar no outro, eu acho que não é exatamente assim. Eu acho que é possível pensar em si mesmo e pensar no outro ao mesmo tempo, e se colocar no lugar do outro. Acho, inclusive, que as dificuldades maiores que estamos tendo atualmente em termos das interações entre as pessoas, interações pessoais, dizem mais respeito a exatamente o ponto no qual ele está querendo se colocar agora, de pensar primeiro em si. Acho que os relacionamentos têm se empobrecido mais em função disso, que inclusive é um reflexo de todo um processo de individualização, de um processo de modernização da sociedade, no qual a individualização encontra mais espaço e acaba se expandindo, acaba se generalizando. Então eu penso que o problema que mais se sobressai hoje na cena moderna é o problema da solidão, do isolamento, do pensar somente em si mesmo, ou pensar primeiro em si mesmo e se esquecer do outro. E se esquecer que o outro é constitutivo do que somos. E esquecer o quanto que o outro é importante para o nosso bem-estar. Então a relação com outras pessoas é de onde provém as maiores gratificações, de onde a gente tem a maior fonte para o nosso bem-estar como um todo. É isso que diversas fontes de pesquisa têm demonstrado, inclusive aquela pesquisa mais longa acerca do bem-estar, que está sendo realizada por pesquisadores da Universidade de Harvard, que vem pesquisando centenas de pessoas desde a década de 30. Então já estão, parece que na 3ª geração, e é uma pesquisa muito longa sobre bem-estar, e o que eles puderam depurar, fiz inclusive um vídeo sobre isso, o que eles puderam depurar é que as interações com outras pessoas é que são a grande fonte do nosso bem-estar, a maior fonte, a mais importante. E há também a questão ética, a questão de se colocar no lugar do outro, a questão de pensar sempre no outro, que é muito importante para o bem-estar geral. Tem relação com o incremento de vida comunitária, com uma intensificação da vida comunitária, dos laços com as pessoas que estão à nossa volta e de laços gratificantes e fundamentais para a produção do bem-estar. E essa posição de se colocar em primeiro lugar para depois pensar no outro não é boa quando pensamos nesse sentido. Porque quando a pessoa pensa somente em si mesma, quando ela começa a isolar-se em si mesma, há o risco de se perder o essencial. Porque o essencial está nessa relação com o outro. O essencial vem do outro. O essencial não brota de nós mesmos. A mudança não brota de nós mesmos. A mudança brota de boas interações com as outras pessoas, com o outro. É basicamente esse o ponto. E claro, eu estranhei um pouco também a fala dele, porque é uma fala que nós costumamos estranhar mesmo. Uma fala que traz um pouco
esse ranço, que é um ranço egoístico, um ranço mais egocentrado, que é algo que não dá para se ouvir com certa tranquilidade. Obviamente que boa parte de nossas ações tem como razão nosso próprio interesse, nosso próprio prazer. Contudo, por mais que nossas motivações sejam, no final das contas, motivações egoísticas, egocentradas, do nosso próprio ego, do nosso próprio prazer, do nosso próprio interesse, não faz o menor sentido pular para o outro extremo e achar que é tudo egoísmo, logo agora eu serei um egoísta de mão cheia. Porque é possível, mesmo contemplando o nosso próprio interesse, também fazer bem para os outros. É possível ter prazer em interações que farão com que os outros também tenham prazer, também tenham alegria e gratificações. É possível fazer algo muito bom para nós mesmos que seja também muito bom para os outros. E isso não tem relação com simplesmente agora vou pensar primeiro em mim, agora eu só penso em mim. Não, não é. Não é por aí. Isso tem relação com o que? Vou, sim, olhar para mim, olhar para o que eu gosto, para quais são as minhas tendências, para quais são meus limites e vou também olhar para o outro. É sempre uma negociação. Nem um altruísmo alienado, desesperado, alienado de si mesmo, nesse sentido que eu estou dizendo, nem um egoísmo solipsista, ensimesmado. É isso então, pessoal. Obrigado. Até a próxima.